Você já teve um pensamento que parecia não ter vindo de você? Uma ideia repentina, um impulso inesperado, uma sensação forte que parecia orientação, e logo depois veio a dúvida. Isso é minha intuição? É apenas emoção? Ou pode ser alguma influência espiritual? A doutrina espírita nos ensina algo profundo, e ao mesmo tempo muito simples. Os espíritos influenciam nossos pensamentos mais do que imaginamos. Mas isso não significa que tudo o que pensamos vem de fora, nem que toda inspiração é espiritual, nem que toda emoção é intuição. Existe algo entre esses extremos. Existe discernimento. Neste vídeo, vamos conversar com calma sobre como diferenciar intuição, emoção e influência espiritual, sem misticismo, sem medo, sem exageros, apenas com clareza, responsabilidade e fé raciocinada. Se esse tema já despertou uma pergunta dentro de você, inscreva-se no canal e caminhe conosco nas próximas reflexões. E durante o vídeo, observe seus próprios pensamentos. Talvez você comece a percebê-los de forma diferente. Agora, vamos começar entendendo o que a própria doutrina espírita ensina sobre a origem dos nossos pensamentos. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta direta. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? A resposta é igualmente direta, mais do que imaginais. Essa afirmação pode assustar quando lida pela primeira vez, mas ela não foi dada para gerar medo. Foi dada para gerar consciência. A doutrina espírita não ensina que somos controlados. Ela ensina que vivemos em intercâmbio constante. Assim como somos influenciados por pessoas, ambientes, conversas e conteúdos, também podemos ser influenciados por espíritos que estão em sintonia conosco. E aqui está um ponto essencial. Influência não é imposição. A influência acontece por afinidade. Pensamentos semelhantes se atraem. Sentimentos semelhantes se conectam. Se cultivamos serenidade, elevamos nossa sintonia. Se alimentamos revolta, abrimos espaço para pensamentos da mesma natureza. Mas isso não significa que cada pensamento diferente seja espiritual. Antes de tudo, precisamos lembrar: nós também produzimos nossos próprios pensamentos. E é aqui que começa o discernimento. Muitas pessoas usam a palavra intuição como sinônimo de qualquer sensação forte. Mas na perspectiva espírita, a intuição é algo mais sutil. Ela pode ser uma percepção moral elevada, uma orientação que conduz ao bem, um impulso silencioso que traz clareza, uma compreensão que surge sem esforço mental excessivo. A verdadeira intuição não grita, ela não pressiona, ela não cria urgência emocional. Ela é tranquila. Em geral, a intuição legítima conduz à responsabilidade, à paciência e à caridade. Ela não alimenta orgulho, não cria sensação de superioridade, não promove separação. E um detalhe importante: a intuição pode ser resultado do próprio amadurecimento do espírito. Nem toda intuição vem de fora. Muitas vezes ela é fruto da consciência que já aprendeu algo em outras experiências. Às vezes chamamos de voz espiritual, quando na verdade é a própria consciência amadurecida se manifestando. E isso é bonito, porque mostra progresso. Agora precisamos falar de algo muito humano. Nem todo pensamento intenso é intuição. E nem toda sensação forte é influência espiritual. Às vezes, é apenas emoção. Medo cria pensamentos urgentes. Carência cria expectativas. Ansiedade cria cenários imaginários. A emoção é parte da nossa natureza. Ela não é erro. Mas emoção não é critério de verdade. Um pensamento que surge carregado de medo, de cobrança excessiva ou de impulso imediato, costuma nascer do nosso estado emocional. Ele pressiona, ele acelera, ele exige decisão rápida. A intuição verdadeira, ao contrário, mesmo quando alerta, mantém serenidade. Aqui está uma chave simples: a emoção agita, a intuição esclarece. E a influência espiritual, ela acompanha a sintonia. Se estamos desequilibrados, atraímos pensamentos compatíveis com esse desequilíbrio. Se estamos vigilantes,
atraímos inspirações mais elevadas. Percebe como o foco não está no de onde veio, mas em com o que estou sintonizado. E essa mudança de foco transforma tudo. Se os espíritos influenciam nossos pensamentos, por que essa influência não acontece da mesma forma o tempo todo? A resposta está em uma palavra simples: sintonia. A doutrina espírita nos ensina que os espíritos se aproximam por afinidade moral e mental. Não é uma escolha arbitrária, é uma lei de atração espiritual. Pensamentos semelhantes se atraem, estados emocionais semelhantes se conectam. Se alguém cultiva irritação constante, pensamentos de revolta encontram eco. Se alguém cultiva serenidade e esforço moral, inspirações mais elevadas encontram espaço. Não é punição, é compatibilidade vibratória. Mas aqui está algo essencial. Sintonia não significa que estamos indefesos. Ela muda quando mudamos. Um pensamento mais consciente altera o campo mental. Uma oração sincera reorganiza a atmosfera interior. Um esforço de vigilância reduz a interferência negativa. A sintonia é dinâmica. E isso é libertador. Talvez agora surja uma inquietação. Se posso ser influenciado, então não sou dono dos meus pensamentos? A doutrina é clara. Você continua sendo responsável pelas suas escolhas. Influência não é domínio. O espírito pode sugerir, pode inspirar, pode aproximar uma ideia, mas a decisão final é sempre sua. Em O Livro dos Espíritos aprendemos que os espíritos aconselham, mas não impõem. E aqui está um critério muito importante. Se um pensamento parece obrigatório, urgente demais, esmagador, provavelmente não é inspiração elevada. A luz orienta, não pressiona. O bem esclarece, não sufoca. O livre-arbítrio é preservado em qualquer circunstância. E essa é uma das maiores provas da justiça divina. Não precisamos imaginar vozes ou fenômenos extraordinários. A diferença costuma estar na qualidade moral do pensamento. Inspirações superiores conduzem à paciência, incentivam perdão, promovem responsabilidade, trazem serenidade, mesmo em decisões difíceis. Influências inferiores alimentam orgulho, criam sensação de superioridade, estimulam impulsividade, aumentam medo ou divisão. Um critério simples pode ajudar. Esse pensamento me aproxima do bem ou me afasta? Ele amplia minha consciência ou estreita? Ele gera paz interior ou agitação constante? A luz é discreta, mas firme. A inferioridade costuma ser ruidosa e insistente. Aqui é importante trazer equilíbrio. Não é saudável passar o dia tentando identificar a origem de cada pensamento. Isso pode gerar ansiedade espiritual. A doutrina não ensina desconfiança permanente, ensina vigilância serena. Vigiar não é suspeitar de tudo. É observar a qualidade do que alimentamos. Se cultivamos leitura edificante, oração sincera, esforço moral, naturalmente ajustamos nossa sintonia. Não precisamos investigar cada ideia. Precisamos cuidar do terreno interior. Quando o terreno é saudável, as sementes que germinam tendem a ser melhores. E quando surge um pensamento perturbador, não é motivo de medo, é oportunidade de escolha. E escolher conscientemente é crescimento. Depois de tudo o que conversamos, talvez surja uma percepção importante. Nem todo pensamento diferente é influência espiritual. Nem toda inspiração vem de um espírito externo. Muitas vezes, é você crescendo. O espírito encarnado também amadurece. Também aprende. Também desenvolve sensibilidade moral. Às vezes, aquilo que chamamos de intuição é o resultado de experiências acumuladas ao longo de muitas existências. É a consciência reconhecendo algo que já compreendeu antes. E isso não diminui a espiritualidade. Ao contrário, engrandece. Significa que o progresso está acontecendo por dentro. Discernir não é viver desconfiando do invisível. É reconhecer que somos participantes ativos do nosso próprio crescimento. Se ainda restar dúvida sobre a origem de um pensamento, existe um critério simples e profundo.
Observe o efeito moral que ele produz. Pensamentos elevados aproximam você de mais paciência, mais compreensão, mais responsabilidade, mais caridade. Eles não criam sensação de privilégio espiritual. Não alimentam a ideia de que você é escolhido. Não isolam você das outras pessoas. A verdadeira inspiração espiritual sempre conduz ao bem coletivo. Se um pensamento incentiva divisão, orgulho ou superioridade, é preciso cautela. A luz não separa, ela harmoniza. E quando a dúvida permanece, a serenidade continua sendo melhor do que a pressa. No fundo, talvez a pergunta mais importante não seja: de onde veio esse pensamento? Mas sim, o que estou cultivando dentro de mim? O autoconhecimento é a maior proteção contra influências desequilibradas. Quando conhecemos nossas fragilidades, não nos assustamos com elas. Quando reconhecemos nossas emoções, não as confundimos com revelações. Vigilância e oração, como ensina a própria doutrina, não são fórmulas mágicas. São exercícios de alinhamento interior. Quanto mais equilibrado o campo mental, mais natural se torna perceber a diferença entre impulso, emoção e inspiração. E essa percepção não precisa ser dramática. Ela é silenciosa, gradual, madura. Talvez depois deste vídeo você não saia classificando cada pensamento. E isso é bom. O objetivo não é criar insegurança espiritual. É criar consciência tranquila. Se os espíritos influenciam nossos pensamentos, como ensina a doutrina, isso não nos torna frágeis, nos torna responsáveis. A intuição verdadeira aproxima você do bem. A influência superior fortalece sua liberdade. E a emoção humana, quando reconhecida, deixa de confundir. No fim, discernimento não é medo, é maturidade. Se essa reflexão trouxe mais clareza para você, inscreva-se no canal para continuar aprofundando esses temas com serenidade. E me conte nos comentários: você já confundiu emoção com intuição? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão aprendendo a observar a própria mente com mais consciência. Seguimos juntos, com fé raciocinada e coração equilibrado.